No Batendo Ponto de hoje, Guilherme Bonarotti, que eu só sei chamar por Bona. Fomos pares, né, numa empresa de tecnologia. Você continua executivo de operações na área de tecnologia, mas também é um mega influenciador no LinkedIn. Está fazendo um belíssimo trabalho de liderança, desenvolvimento de liderança. Não é verdade, Bona? Muito bem. Se apresente para o nosso público. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Eu acho que você é uma pessoa que, desde que a gente conheceu, você me deu várias ideias diferentes. Inclusive essa ideia do influencer, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu nunca me esqueço quando você falou assim, Bona, a carreira é tua, né? Então pega ela para você, faz o que você quiser com ela. E não tem só um caminho, tem vários caminhos. E olha que bacana, não precisa ser um caminho por vez, pode ser vários por vezes. Então você foi a primeira pessoa que me abriu sobre isso. Quero te agradecer muito. E ser convidado para você nesse podcast aqui, galera, é uma honra estar aqui. Para quem conhece a mulher, sabe o quanto que ela está envolvida em vários projetos. Mas é isso. Obrigadão mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Imagina, eu que agradeço você estar aqui. Um prazer imenso. E realmente, né, te apresentei para uma pessoa recentemente e falei, gente, o Bona está fazendo o que eu sempre chamei de ambidestria. Não tem ambidestria dentro da empresa? Você não tem que estar fazendo melhoria contínua do negócio atual e pensando no negócio futuro? Você faz a ambidestria da sua carreira. Isso que eu achei muito legal, que eu vi o quanto você cresceu, né, nessa ambidestria. Porque tocando a sua carreira maravilhosamente bem de operações, em tecnologia, atendendo vários clientes importantes, e, em paralelo, fazendo o que você também gosta e agrega muito valor para a sociedade. Você sabia que a gente estava ali falando no bastidor, conversando com o pessoal, e a gente falou da crise dos 40 anos, né? É verdade. E eu passei por ela. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte, cara, eu adoro o que eu faço, mas só isso não me completa. O que me completa mais? E aí foi, vou começar a produzir conteúdo, vou começar a fazer podcast, então... Tudo isso que eu faço hoje, que você comenta que a carreira ambidestria, do lado, assim, é algo que me completa, sabe? Eu acho que é... De novo, a gente não precisa mudar de vez, né? É só criar opções diferentes, né? Que na soma do tudo você fica bem. É isso então, aí. Acho que é isso. Muito bom. Mas você quer contar mais um pouquinho da sua história? Claro, cara, eu nasci em Barra Bonita, interior de São Paulo. Eu sou aquele caso do cara do interior que veio viver a vida em São Paulo, né? Então, como você falou, eu sou da tecnologia. Mesmo nunca me achando um cara de tecnologia, eu nunca gostei do bit byte, assim, né? Eu conto que quando eu comecei a pensar o que eu faria, eu queria fazer psicologia. Minha mãe falou assim, que psicologia nada? Vai pra tecnologia, que lá que tá dando dinheiro, né? E era a época que estava começando a informática, né? Então, eu tô com 44 anos hoje, então já faz 22 anos que eu tô nisso aqui. E logo eu percebi, isso foi, acho que é legal para todo mundo estar ouvindo, pra gente perceber, né? Naquilo que você é bom, né? Então, eu percebia que eu não ia ser o melhor desenvolvedor, eu não ia ser o melhor programador, mas eu tinha uma capacidade de conversar com as pessoas e gostava de falar com pessoas, que eu falei, cara, isso aqui é um sinal, eu vou por ele. Foi quando eu comecei a liderar pessoas. Aí foi uma grande paixão, comecei a liderar, comecei a criar grandes empresas, nos encontramos numa empresa, né? Em Metrics, né? O nome a gente fala muito, eu gosto muito de lá. Puta, uma ali foi uma lição de vida para mim. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Eu falo assim, lá eu aprendi muito e tive grandes amigos e amigas. E você é uma delas. Então, eu olho com muito carinho para lá. E a Metrics apareceu. Hoje estou na Bernal, como você falou, diretor de operações. Só que na pandemia teve a crise dos 40. Na minha foi a crise dos 40 e a pandemia. Então, aí eu comecei também a fazer conteúdo. Veio a mentoria de liderança, que me procuraram para fazer mentoria, então eu faço até hoje mentoria. E tem o podcast, Pílulas de Conhecimento, que começou uma coisa meio amadora, no sentido assim, vou chamar um, vou chamar outro. Até que me falaram, por que você não faz um podcast? Aí eu falei, olha que diferença da palavra, né? Uma live é uma coisa meio solta. Podcast vai me dar consistência, caminho, tem que ter toda semana, convidado. Então, eu parti para esse lado. Eu tô nos 58 episódios hoje, gravei. Que legal. Já, você está convidada, estou fazendo aqui ao vivo aqui o convite. Pode. Estamos gravando, então. Já. E por que isso? Porque, de novo, é algo que me dá muita felicidade e o network aumenta demais. Assim, a quantidade de pessoas que eu conheci através do networking, que eu acho que também tem isso, é incrível. Assim. Então... Hoje esse é um pouco do bom, né? Um pouco do que eu estou fazendo. E hoje de manhã, por acaso, eu estava com uma pessoa também que eu conheci, acho que há 1 ano e meio, 2, de Porto Alegre, maravilhosa, Beta Alvarez, que já esteve aqui comigo.
E a gente estava conversando justamente isso. Eu falo, hoje eu já vejo, inclusive, o quanto... na terça-feira, no Clube CHRO da Exame, eu tinha a vice-presidente da Nestlé, a responsável geral administrativa do Senado Federal e o Léo, que é um executivo de RH, eram convidados meus ali do clube. E aí eles falaram assim, nossa, o que você faz? Né? Eu falei, CHRO as a Service, mentoria, influência, nanana. E daqui a pouco eles falaram, não, você faz conexão. Porque no meio do jantar eu já conectei não sei quem com não sei quem, negócio de não sei quem com não sei quem. E esses 58 episódios seus, com certeza, tem vários negócios que podem sair cruzados dessas pessoas que você conheceu. E eu estava falando para a Beta hoje de manhã mesmo. Eu falei, Beta, eu consegui conectar, agora em julho, num evento, 3 das empresas que eu sou embaixadora. Eu conectei as 3 empresas de uma única vez, num único evento que vai ser um sucesso. Vou ter lá 80 executivos de RH fantásticos, conectando as 3 empresas, inclusive. Então, assim, eu estou muito feliz com tudo, como esses caminhos se cruzam, né? E como você encontrou aí um padrão, né? Porque acho que você faz muita coisa, mas se você for apertando, vai filtrar até chegar numa conexão. É isso. E até eu falo muito isso com o pessoal que me procura. Tô procurando emprego. Eu falo, você tá procurando vaga, cara? Porque procurar vaga, você vai procurar uma receita, cara. Pega aquilo que você é muito bom nas suas competências. Aliás, quem fala muito isso é um tal de Christopher Toya, que você conhece bem. Quais são suas competências? E como é que você vende essas competências? Já teve aqui também o Toya. Já teve aqui, então, Toya é um cara maravilhoso. Mas eu acho que é isso, é a pessoa olhar com a competência. Qual que você tem? E você, claramente, é uma pessoa de conexão, né? Quem você conhece. E é muito variado, assim. Eu sempre achei muito legal que você não ficava só no RH. Você estava sempre em vários ambientes, em vários... Parece estar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito você. Sempre sobre você. Agora, vamos falar de fracasso. Nossa Senhora. Como um fracasso ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para um sucesso futuro? Você sabe que quando você mandou a pauta da conversa, ela tem as perguntas, né? Eu achei bacana, assim, porque o meu podcast eu não tenho pauta. E é legal a gente ver, pauta, né? Só que você pegou pesado. Na primeira pergunta, eu falei, nossa, ela fala de fracasso, né? E eu vou roubar uma frase que eu vi um cara que passou por aqui, não lembro, acho que é Otávio o nome dele. Otávio. Que ele falou assim, cara, eu não falo como fracasso, eu falo como aprendizado. Então, acho que eu vou levar nisso aqui. E a gente tá falando da iMetrics, né? Então, acho que eu vou trazer um episódio da iMetrics que teve. Era a pandemia, a empresa começou a mudar, sim, sinais começaram a aparecer, eu não li esses sinais, e aí eu fui demitido, né? Foi a primeira vez que eu fui demitido numa empresa, né? Eu digo assim, foi uma maravilha e foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade porque viver aquele momento foi muito difícil, que é difícil, a pandemia, não sabia o que ia acontecer. Claro. Mas foi uma felicidade de aprender algumas coisas. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi, e acho que o fracasso traz esse aprendizado, então, eu acho que aquele momento foi qual foi o meu fracasso? Não ler os sinais. Não me preparar para os sinais. Então, assim, algo está acontecendo aqui que pode vir a ser minha demissão e eu fingi que não está acontecendo nada. Acho que o meu foi isso. Então, esse foi um fracasso. Não ler os sinais. Então, pessoal, que está ouvindo a gente, os sinais falam, né? Então, e quando eu começo a falar os sinais aparecerem, não adianta você fechar o olho. O que eu faço é se prepare, né? E qual foi o que eu aprendi com tudo isso? A estar preparado. Eu acho que assim, uma empresa é uma empresa. Você falava isso para mim, cara, ninguém é substituível. Né? Eu lembro que a gente falou muito sobre isso. Ninguém é substituível, né? As pessoas passam pelas empresas, as empresas continuam. Sim. Mas você tem que estar preparado. E aí, Bia, uma coisa aconteceu quando eu saí. Eu não conhecia ninguém. E ninguém me conhecia, além da iMetrics. Olha só que doideira, né? Falei, cara, então assim, como é que agora eu vou procurar emprego se ninguém me conhece? Quem que é o Bona? Ninguém conhece o Bona. Eu não conhecia nem os concorrentes da empresa. Não acredito. Juro pra você. Foi quando eu falei assim, não vai acontecer de novo. E eu falei, eu vou agora criar uma marca pessoal forte, que é o Bona. Vou conhecer gente, vou conhecer empresas. Então, isso me ensinou muito sobre esse fracasso de não ver os sinais, mas também entender que os sinais têm que ser lidos e você tem que se planejar para eles. Muito bom. É o seu fracasso favorito? É o meu favorito, porque é onde eu mais aprendi. Mas você quer saber? O meu fracasso favorito também foi a minha demissão do Itaú. Por 2 motivos. Um, pelo aprendizado, também de não ter lido os sinais, no mesmo sentido. E segundo, porque me abriu um mundo absurdo. Realmente eu amava e ainda amo a empresa de forma tão colossal que eu nunca me imaginei fora dela.
Meu mundo era lá dentro. Eu também conhecia pouco fora. Eu também conhecia pouco... Eu vivia num mundo muito fechado. Então, acho que é muito semelhante ao seu fracasso favorito. Então... Tá vendo? Até nisso a gente tem em comum. Verdade. Agora, me diz uma coisa. Nos últimos 5 anos, tem algum hábito, algum comportamento que mais mudou sua vida? Eu sei que tem um mais antigo, que é a nossa corrida. Mas, que eu vou fazer agora, esse ano, que você fez lá em 18? Isso aí, 2018. Olha, tá bom de memória, hein? 2018. Conta pro pessoal aí que é isso. 2018, então, esse moço fez a maratona de Nova York. Eu não acreditei. Eu falei, é muito cedo, Bona. Olha lá, você vai se machucar, não sei o quê. Não. Bem, foi lá e fez. Depois ainda dei bronca nele, porque ele por pouco não fez no tempo que eu queria que ele fizesse pra estar no New York Times. Lembra? Falei, Bona, como assim? Acho que 5 minutos faltou. Foi. Mas agora chegou minha vez. Em 2 de novembro de 2025, estarei lá em Nova York fazendo a minha e única, no meu caso é única, primeira e única maratona que será em Nova York. Mas fora correr. Não, mas a gente correr, só dar acho que a gente que é corredor acho que é legal para quem escuta a gente. Quem corre não precisa falar isso, porque já sentiu, mas quem tá afim de ter um esporte bacana que vai te condicionar a mente, principalmente, né? Eu acho que até quando eu sinto que eu tô meio desfocado, que eu tô meio aéreo, eu falo, vai correr, Bona. Eu falo, vai correr, Bona. Vai correr que você vai se encontrar. Né? E é incrível quanto que a corrida me faz me encontrar as minhas ideias. Então, acho que fica uma dica aí de... É verdade. Não precisa correr uma maratona. Eu acho que não precisa fazer isso. Não, viu, gente? Né? Mas é isso. Mas a pergunta... Eu só não vou voltar atrás porque tem 11 amigas indo junto. Então, todas indo correr. Então, e tenho mais o marido, que vai de novo para Nova York correr, e mais a treinadora, e mais um treinador. Então, assim, só por isso que eu não vou desistir. Mas olha, maratona é demais, gente, não precisa não. Pode ficar na meia. Isso aí. Mas você perguntou do comportamento, né? Ou do que eu adquiri aí nos últimos anos. É uma crença, comportamento, uma crença. Eu vou te falar 2 coisas que eu comecei a fazer que eu acho que me ajudaram muito. Primeiro, acordar mais cedo para ter o meu momento. O meu momento de fazer meditação, meu momento de leitura, o meu momento de ouvir alguma coisa que eu quero ouvir. Que legal. Porque a casa está vazia, eu tenho uma filha de 7 anos, minha esposa também está. Então, assim, eu acordo antes delas para ter essa meia hora. É meia hora que eu acordo antes, que eu tenho o meu momento que muda o meu dia. Que legal. Isso é uma coisa. A outra coisa, Bia, que é uma coisa que até é meio filosófica, mas eu acho que faz sentido para quem está ouvindo a gente, né? Eu parei de dar minha opinião em tudo. Sabe? A gente tem uma vontade de dar nossa opinião em tudo. Então, qualquer assunto a gente quer dar uma opinião. Qualquer assunto eu vou dar uma opinião. Eu comecei a falar assim, cara, eu não tenho que dar a minha opinião em tudo. Quando eu achar que tem que dar, eu até vou dar. Mas eu fico mais esperando o pessoal perguntar a minha opinião do que eu falar, sabe? E me fez um bem isso, de assim, às vezes a gente não tem, sabe? Porque opinião, cara, às vezes a nossa opinião não faz sentido naquele momento para a pessoa. Então eu falei para você, pessoal que está ouvindo a gente, pensa, faz esse exercício. Será que eu tenho que dar minha opinião nesse momento? Pronto. Interessante. Muito bom. Tem muito a ver com escutativa, que é um Muito tema que eu bom. estudo bastante também. Muito bom. A escutativa é isso, cara, nem tudo... Escute para compreender, não para responder. É verdade. Então, assim, cara, às vezes a pessoa vem falar com você, mas comigo também já aconteceu isso, você vai passar por essa fase. A gente quer ajudar, mas não ajuda dessa maneira. É verdade. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Então, é ouvir. É ouvir, escutar. A maioria das vezes a pessoa só quer que você escute, não quer que você comente. Mas muito. E a gente tem a mania de comentar. Que é um pouco a opinião. É Já que eu isso. estou comentando, é a minha opinião. Então, o meu comportamento que eu fiz isso, eu parei de dar minha opinião o tempo inteiro. Pronto. Muito Me bom. faz muito feliz mais isso, hein? Ó, E arrumei muito menos briga. com certeza. Criei muito mais amigos. Com certeza, com certeza. Agora me diz uma coisa, na sua vida como executivo em tecnologia, ou em outros papéis, você já deve ter recebido recomendações ruins. Claro que quem te deu, para ele ou para ela funcionava. Mas quando você olhou aquilo e falou, isso não está funcionando para mim. Tem alguma recomendação ruim que você recebeu? Eu acho que, falando em tecnologia, eu vou brincar que acho que a pior recomendação que eu vi foi que tecnologia é uma ciência exata. Eu acho que não é. Você já foi uma executiva de empresa de tecnologia. O que não tem ali é coisa exata. Eu acho que é muito mais humana, né? Então, eu acho que hoje, quando alguém me procura para falar de tecnologia, eu falo, cara, legal você aprender a parte hard skill, mas, cara, foca muito na parte soft skill, que você fala muito, como você domina muito sobre isso, né, Bia? Porque é ali que está uma vantagem. Então, acho que o que eu ouvi foi, não, vai estudar muito a parte hard.
e nenhuma soft skill. Então, acho que essa foi a... Pensando na minha área, de novo, tecnologia não é área exata, é área humana. Né? A gente não é matemática, tem muita gente envolvida, tem projetos, tem cobrança, tem expectativa. Então, eu acho que o que eu falaria é, para quem está na tecnologia, é uma área humana, não é uma área exata. Isso aí. Fez sentido para você? Muito sentido. Você que trabalhou com muita empresa de tecnologia? Muito sentido. Muito sentido. Não é? Na verdade, no fundo, acho que no momento que a gente está vivendo hoje, no qual a inteligência artificial realmente facilita muito atividades que já eram chatas de se fazer, a gente tem a oportunidade de trabalhar melhor as relações, trabalhar melhor a tomada de decisão, trabalhar melhor a criatividade, inovação. Tudo isso é por pessoas. É tudo sobre pessoas. Não é? É sobre humano, não sobre tecnologia. A tecnologia é o que vai nos empurrar para outros patamares. Nos possibilita. O seguinte, não surfa é a onda, né? Eu brinco que a tecnologia é uma ferramenta. É isso. É assim, é uma ferramenta e veio a IA, que eu acho que não vou falar que é um hype, é uma coisa muito grande, mas que vai passar, vai vir outra coisa, a gente vai ter que sempre se adaptando às tecnologias novas, né? Sim, para nós termos mais sucesso, mais tempo livre, mais vida. Para nós. Você tem um podcast, eu também tenho. Você quer ver eu morrer quando eu falo assim? Não, porque lançaram uma IA que faz um podcast sozinho. Eu falo, gente, assim, como é que vai ter isso num IA? Não tem. Ó, eu vou te confessar, existe um episódio há muito tempo gravado do Batendo Ponto com o ChatGPT. Eu entrevistei o ChatGPT, mas o senhor produtor não põe no ar. Nunca. Nunca. E eu falo, põe no ar, põe no ar. O que aconteceu? Foi muito engraçado. O ChatGPT várias vezes respondeu. Eu não tenho repertório para responder. Eu sou uma inteligência artificial, eu não tenho repertório. Né? Com outras palavras, no fundo, a gente colocou até ele falando com voz, né? Não leio para eu não ter que ler. E é isso, assim, a gente tem que lembrar que é uma inteligência limitada, porque ela foi alimentada por humanos até com os seus próprios vieses e até um certo ponto. Ela é generativa, claro, ela está cada vez melhor graças ao que a gente está ensinando. Mas ela não vive. Ela não vai... para coisas como o que a gente fala aqui no Batendo Ponto, realmente, ela não tem experiência, não tem repertório. E eu acho que não tem isso que você tem, essa energia, essa comunicação, esse braço aberto, esse sorriso, essa vivacidade de levantar. Olha isso. Isso não tem. Isso não conta. Conta isso muito. Conta muito. É isso. Agora, eu acho que essa pergunta eu devia ter feito antes. Só para confirmar. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, você sai para correr, o que mais? Meditar, correr, ler. Não, eu acho que assim, quando realmente sobrecarregado é corrida. Eu acho que a corrida tem o poder de... Mas na rua? Na rua e sem fone de ouvido. É isso aí. Assim, sábado de manhã eu acordo. Quando eu fazia maratona, eu acordava muito mais cedo, né? Mas hoje é 1 horinha que eu corro, 1h30, sem fone de ouvido na rua. Não tem coisa igual, assim. Quando eu volto para casa, você sente isso. Cara, eu volto completamente... a cabeça leve, né? As ideias... Eu tenho muita ideia correndo, acho que também tem isso. Super. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A maioria não executa, mas eu acho que ela centraliza um pouco os pensamentos. Acho que é isso. Maravilhoso. É maravilhoso. E é engraçado, porque correr muitos quilômetros na Marginal Pinheiros ali é um saco, né? Porque não tem muita variação de... sim. né? De fundo. Sim. E aí meu marido uma vez falou assim, faz aí esses 15 com fone. Bona, como eu não tinha nunca corrido com fone, no 14º quilômetro é que eu vi que eu tinha posto a mesma música. Só a mesma música. Eu tinha posto aquela função de retornar para a mesma música. No 14º. Aí eu virei para minha amiga que estava do lado e falei, Márcia, você não vai acreditar. Eu estou ouvindo a mesma música desde o início. Ela falou, Bia, agora falta 1 quilômetro. Continua com essa música, não vai trocar. Então, assim, para você ter uma ideia, por quê? Porque como eu não estou acostumada com a música, eu continuei nos pensamentos, eu nem ouvi a música. Eu continuei, ignorando a música, mesmo na Marginal, mesmo com... só nada muito diferente o cenário. É isso. E eu adorei correr na Marginal. Tudo bem que agora eu vou correr 28 em breve na Marginal. Não sei se vai ser bom, não. Mas vamos que vamos. Tem que correr, né? Depois vai ser 42, então. Tudo bem que Nova York vai ser vários
vários cenários distintos, né? Passa pelos 5 distritos, né? 5 distritos, mas é uma coisa que eu ia te falar, que você sabe disso. Eu acho que é muito mais um momento muito pessoal teu, né? Às vezes por exemplo, o pessoal comenta, você foi correr na Argentina, o que você acha? Eu falo, cara, não lembro de nada da Argentina. Eu estava tão comigo mesmo que a gente nem olha muito as paisagens, sabe? E acho que, de novo, acho que voltando na pergunta tua, eu acho que a corrida me ensinou a ser mais focado, assim, né? A planejar, executar. Isso é muito importante, né? Ter a planilha para executar, planejar. Então, é isso, foco. Legal. Agora, nos últimos anos, tem alguma coisa que você ficou craque em dizer não? Nossa, boa. Essa pergunta eu estava no script, mas eu não parei para pensar. Você sabe que um dia a gente só para dizer não, né? Uhum. E aí eu vi uma frase seguinte, Bia, falava assim, a melhor maneira de você dizer não é não falar sim rapidamente. Aí eu falei, deixa eu entender. A melhor maneira de dizer não é não falar sim rapidamente. Então, por exemplo, alguém vem e fala assim, Bia, eu quero que você faça isso. Mas tem que ser agora? Precisa ser eu? Não pode ser depois? E aí o cara falando assim, que a maioria das vezes, quando você faz essas perguntas, o que acontece é, acho que não era com você mesmo, ou eu vou fazer. Então você não pegou aquilo para você, você não falou sim rapidamente, e a pessoa entendeu que, cara, não é com você mesmo, então você falou não. Olha! Então, assim, não falar... Bom ponto de vista não, esse. é isso. E eu comecei a usar isso. Cara, eu não vou falar sim rapidamente. Porque eu acho que essa é a grande sacada. A gente quer falar o sim rápido. Né? Não, sim. Né? Então, tenta não falar o sim rapidamente. Porque a maioria das vezes, aquilo que te pediram vai sumir, de alguma maneira. É incrível. Interessantíssimo. Né? Bom ponto de vista. Bom. E o que eu tenho falado não, assim? Eu acho que tem uma palavra que eu adoro, que é uma frase que agora é menos é mais, assim. Menos é mais. E a gente está sendo muito bombardeado de ideias, né? E eu acho que eu estou começando a falar não para alguns tipos de conteúdo. Por exemplo, esse podcast aqui, cara, ele vai realmente me trazer um pouco de conteúdo que eu quero? Não vai, então não vou ver mais, sabe? Então, é falar não para aquilo que eu não quero. Telejornal, outra coisa que eu parei de ver. Sim. Assim, eu parei de ver telejornal, não me faz bem ver telejornal. Então é não, é um não que eu tô dando para alguma pessoa, né? Então acho que esses nãos, assim, porque é para sobrar tempo pra gente fazer o que a gente quer de verdade, né? É isso aí, que bom, muito você bom. Gostou? Muito bom. Porque mas para isso você precisa saber o que você quer. Isso. Você precisa saber, porque no fundo o não para outros é sim para você. A questão é, se eu estou usando com base nos meus valores, estou tomando as melhores decisões, as melhores escolhas. Porque, de fato, quando é não para o outro, é sim para você. Uhum. Eu gosto muito dessa pergunta. Agora, vamos pensar nos mais jovens. Qual conselho você daria para um aluno brilhante saindo da faculdade e que vai encarar nosso mundão corporativo? Nossa, primeiro, cuidado com o brilhante, né? É verdade. Eu vou tirar o brilhante, inclusive, do script. Não, eu acho que não você, ele. Né? Eu sou aluno brilhante. Não, mas é que o brilhante também é tão relativo. Por isso que eu falo. Mas eu acho que aliás, eu aprendi isso, sabia? Para de falar eu acho, fala eu acredito. É diferente. É verdade. Essa palavra E saiba que homens falam muito menos do que mulheres. Mulheres falam muito mais que homens e isso nos enfraquece demais. Mas falam... Eu acho. Os homens, no geral, não falam acho. Eu acredito, ou com base nesses dados, ou a partir desse ponto de vista, e aí segue. Então, eu acredito, né, que nesse caso, assim, a gente falou, eu até vi até com o Otávio você conversando, né? Acho que você falou isso que eu achei muito legal. A gente aprende muito que tem que ter o hard skill e não tem o soft skill. E o soft skill você não aprende lendo, você aprende fazendo. Então, assim, você só vai aprender a negociar com alguém, a gerenciar conflito, né? A negociar, a discutir, a ter conflitos, não confrontos, né? Não, ao contrário, né? Confrontos e conflitos. Eu acho só fazendo, né? Vou dar um caso real, assim. Eu faço a mentoria com uma menina agora e aí, numa conversa nossa, ela falou da par dela. E ela falou assim, porque a Georgina... O jeito que ela falou Georgina, eu falei, fala mais sobre essa Georgina. E aí ela claramente estava incomodada com ela. Eu falei, olha, você tem duas opções. Você pode fingir que nada está acontecendo e algo vai acontecer daqui a um tempo. Ou você pode ir lá e falar com a Georgina. Vai ser difícil? Vai ser duro? Vai, mas você, para ganhar maturidade, você tem que ir lá falar com a Georgina. Mas eu não sei. Assim, de novo, não vai ser fácil, mas você tem que ir lá. E você só vai fazer isso, você só vai aprender a fazer isso fazendo. Entendeu?
Ela foi lá depois e fez. Falou, Bona, foi difícil, eu me preparei como eu tinha, a conversa não foi fácil, mas quando eu saí de lá, eu tirei um peso das minhas costas. Eu falei, então é isso. Então, esse tipo de conversa difícil, a gente não aprende estudando, é fazendo. Então, acho que qual que é o conselho para esse garoto que está chegando brilhante? Vá aprender na prática as coisas, não é na leitura. É verdade. O ChatGPT não vai te ensinar a como ter conversas difíceis. Ele vai explicar o passo a passo. Isso é bacana. Olha, eu estou nessa situação, eu quero ter uma conversa difícil com essa pessoa. Como é que eu abordo essa pessoa? Isso ele vai te ajudar. Mas na hora de ir lá e falar, é você. É você. Não tem como delegar. Não tem como delegar. Não é isso? Ah, legal. E você falava isso na época da IMESC, que eu nunca esqueci. As conversas difíceis têm que ser feitas pelos gerentes. Vocês não podem repassar. É papel de vocês falarem de parte difícil. As coisas boas e as coisas ruins. É isso. Sim, sim. E assim, e uma coisa também, né? Eu acho que até tem um podcast da Total Pass que eu gravei com a Suzy Claveri, só sobre soft skills, né? Como desenvolver. E é isso mesmo. Soft skills não existe certificação, não existe... Existe cursos, inclusive vou gravar hoje cursos para o público de engenharia, cursos de soft skills para o público de engenharia. E o que eu vou fazer no curso? Fazer provocações, dar sim algumas dicas de estratégias para lidar e para começar, Sim. mas é a prática. É o laboratório da vida. Não tem outra opção. Adorei essa palavra, laboratório da vida. Vou usar ela, laboratório da vida, é isso. Resumiu. É lá, né? Agora, mas assim, Bona, sem dúvida, quando a gente começa, quando a vida nos dá a oportunidade, né, de uma conversa ruim para fazer, não tenha dúvida. O quanto você vai aprender ao se preparar, ao executar, e o alívio que você vai ter depois é fantástico. Porque você limpa o que a gente chama de latência na psicologia. Existe uma latência entre nós. Uhum. Como é que eu vou limpar essa latência? Em vez de você ficar remoendo e eu ficar remoendo. É a gente sentar e conversar. É só assim que vai limpar a latência. Não é? E não é prazeroso. Né? Assim, não. Quando for, não vai ser prazeroso. Prazeroso é depois. Isso. Eu tinha um gerente que nunca esqueci. Eu também tava em dificuldade com outro par meu. E ele falou assim, Bona, vem cá. Eu vou te ajudar a planejar como é que vai ser a conversa. Mas quem vai fazer é você, não sou eu. E me ajudou muito isso. Então, acho que quem é líder aí, quem está com liderado, pensa nisso. Acho que ensinar a ter conversas difíceis. Né? É isso aí. Agora, nos últimos meses, tem alguma coisa de R$200 ou menos que você comprou e que fez diferença na sua vida? Cada coisa interessante que eu ouvi aqui já. Já? Uhum. Conta uma pra mim, então, vai, antes de eu responder a minha. O Williams Fiore, que é um professor brilhante do Einstein, de longevidade. Ele comprou uma câmerazinha minúscula para fazer registros fotográficos diferentes. E é uma coisa super... Porque, assim, inclusive meu filho agora, cheguei recentemente de uma viagem nos países nórdicos com meu filho. Só eu e ele. Infelizmente, a gente não conseguiu voltar numa loja, já tinha fechado, a gente não conseguiu voltar num dia que ela estivesse aberta. Mas lá, lojas gigantes de várias câmeras. Né? E os jovens estão procurando desvincular, né, a câmera do celular. Entendi. Por quê? Porque é outra experiência fotografar com uma câmera distinta do celular. É uma outra experiência, é um outro ponto de vista, sabe? Sei. E eu falei, mas cara, por que você quer ver câmera? Ele falou, mãe, celular é celular, câmera é câmera. Eu, pra mim não, pra mim é a mesma coisa já. Né? Tem o simbolismo ali, né? E no caso do Williams era uma coisa bem pequenininha mesmo, para sabe? Era diferente, era uma pegada diferente. Mas quando eu li essa pergunta, eu pensei muito em livro, assim, mas aí eu falei, livro é muito... Não, vou pensar em outra coisa. Aí eu lembrando um pouco, eu comprei um microfone, assim. Quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou ter um podcast, eu tenho que ter pelo menos um microfone para ficar bom. Para ficar o mínimo bom, né? E eu não queria investir muito, porque, cara, se eu vou investir muito, vai que não dá certo. Então, eu paguei um bem baratinho, assim. Eu até depois troquei, tá? Mas eu acho que aquela coisa de chegar um microfone, você abrir ele, colocar aqui, ligar uma câmera e falar assim, agora eu tenho um podcast, mudou um pouco a minha carreira, assim, de olhar. Então, eu acho que o símbolo de ter um microfone, acho que a palavra é essa. É o símbolo. É o símbolo, né? Acho que a gente ganha símbolo das coisas, né? Então, vai correr uma maratona, você ganha uma medalha no final. Então, acho que tem muito a ver com símbolos, né? E eu adoro, né?
Ontem eu estava num grupo de executivos de RH, que a gente chama Gente Gestão que Transforma, é a orgânica exponencial que promove, e a gente estava falando justamente sobre coragem. E a gente estava falando assim, quais são as alavancas de inovação? Num determinado momento, a gente estava discutindo isso. E eu falei, símbolo. Símbolo, rito, assim como os processos, né, políticas e práticas, são tão importantes quanto. E para você, olha a importância de um microfone de menos de R$200. Mas assim, agora eu tenho um podcast. É isso. É sobre isso. Legal. Sobre isso. E é importante da gente entender esses símbolos pra gente, né? Até no podcast, se me permite, ali foi o Eduardo Gouveia da Cielo, né? Vou estar com ele semana que vem. Aqui? Pela primeira vez. Não. No conselho. A gente está juntos no conselho consultivo da APSA. A APSA, nós estamos com o desafio. A APSA é a mais antiga associação de recursos humanos no Brasil. E a gente está com o desafio de reerguer grandiosamente a APSA. Entendi. E ele é um dos conselheiros, assim como eu. E ele contou uma história breve, assim, que eu acho que faz muito sentido. Eu sempre ouvi que na Cielo as pessoas eram promovidas com todo mundo público, né? Todo mundo sabia quem promovia. Sim, o baldinho. O baldinho, perfeito. Então, a pessoa que era promovida recebia um baldinho. E eu perguntei para ele, de onde que veio a história do baldinho? Ele falou assim, começou triste. Porque quando eu era jovem, Gouveia, eu trabalhei muito para ser promovido. O meu gerente me chamou numa sala, falou, olha, eu vou te dar promoção aqui, mas não fala para ninguém. Porque, cara, se sair daqui que você foi promovido, vai ter problema com os outros, eu vou ter confusão. Então, assim, não fala para ninguém, nem para sua mãe. O Gouveia falou assim, Bona, eu saí de lá arrasado. Porque eu queria mostrar para todo mundo isso. E o que eu falei para mim mesmo? Ele falou, quando eu tiver uma empresa, quando eu tiver uma promoção, eu vou fazer um símbolo tão grande para a pessoa que ela vai pegar, que ela vai levar para casa. O baldinho nasceu aí. Eu não sabia, porque eu trabalhei numa empresa do grupo. Como eles eram capital aberto, já não estávamos exatamente no mesmo grupo. Mas o baldinho, ele é parte de todas as empresas. E aí teve um ano não, na verdade, alguns anos que eu falei, vou trocar o baldinho por um outro símbolo, tá? Mas durante a pandemia, alguns meses, eu troquei por outro símbolo pela questão toda logística, né? Sim. Mas a gente manteve algum símbolo e era público. Tinha um happy hour, a gente anunciava no happy hour as promoções, os méritos, e tinha um símbolo físico também. É isso, mas quando você... Porque se é baldinho... Gente, o baldinho, só para vocês entenderem, é um baldinho com 2 taças e uma champanhe. Não é um baldinho apenas. Por quê? Festejar com a família. É isso. Vai lá e festeja com a sua família. Acho que esse é o símbolo. É você festejar o que você conseguiu. Então, isso. Acho que E é o fato assim, inclusive essa semana, uma pessoa que foi promovida a diretora falou, Bia, eu ganhei o baldinho. Eu recebi o baldinho. Essa é a forma de dizer eu fui promovida. Aí foi a maior festa, né? Mas olha que interessante. Muito legal. Símbolos. Acho que a mensagem que passou... Tanto que o podcast eu botei como rituais em símbolos. Que é isso. É isso aí. É muito bom essa... Não, e é famoso vários rituais do Gouveia, né? Muito bom. Você tem o hábito de presentear com livros? Você falou de livros, né? Você estava pensando em livros abaixo de R$200? Você presenteia livros? Olha, eu não tenho muito costume de presentear, não. Até porque... sabe que é uma falha minha. Eu acho que eu deveria presentear mais os livros, porque eu acho que a pessoa não vai gostar, eu acho que a pessoa... Mas eu acho que eu deveria começar a distribuir e falar, olha, independente se você gostar ou não, eu lembrei de você, tá aqui um livro. Na verdade, você deveria escrever um livro. E aí você vai presentear o seu livro. Vou sair daqui com essa ideia. Pronto. Já me implantou mais uma ideia na minha cabeça. Mais uma ideia! É isso. Bem, mas se você tivesse que presentear com um livro, que livro você indicaria? Ô, Bia, você sabe que eu leio muitos livros, assim, e eu costumo... Lembra a época que o Pablo nos fez ler alguns livros? Vários, né? Vários. O Pablo era nosso CEO, ele voltou do curso de Stanford, né? E nós líamos os livros e depois tinha cumbuca. É cumbuca, né? Cumbuca. Que a gente colocava numa cumbuquinha os nomes de todo mundo e sorteávamos quem ia falar para a gente checar se leu mesmo. Era assim. Mentira, mas era para contar o ponto de vista da pessoa. Mas posso, assim, se você me permite falar rapidinho, acho que teve a gente fala muito de cultura da empresa, né? Sim. E quando me perguntam assim, cara, fala um pouco de cultura, eu vou dar um exemplo para mim que foi muito claro, pessoal, assim. Quando eu cheguei na Imed, você não estava lá, quando eu cheguei, né? E eu cheguei lá, Bia, tinha um monte de livro espalhado, assim. Eu nunca tinha visto isso. Falei, caramba, isso é uma empresa, é uma biblioteca. Espalhado o livro, assim. E a gente ia nas reuniões, não, porque tal pessoa falou sobre isso em tal livro, tal pessoa naquele livro.
Aí o que eu senti? Cara, aqui é um ambiente de estudo. Eu tenho que estudar. Para acompanhar esses caras, eu vou ter que estudar. Ninguém me falou nada assim, vai ler livro, não. Eu comecei a ler livro, assim, porque aqui nesse ambiente tava o comportamento, né, é de leitura. Então acho que eu queria trazer esse exemplo porque para mim é muito claro assim, comigo aconteceu, quanto que o ambiente ele é formado por símbolos, né? Sim. É verdade, a gente tinha livros não disponíveis. Tinha. Né? Mas tem algum livro hoje que você indicaria para o nosso público? O mais recente que eu li, e eu até demorei para ele porque eu não gostava muito do título. Chama assim, Morra com Nada. Nossa, eu nunca ouvi falar desse livro. Morra com Nada. Ele fala o seguinte... Acho que eu já ouvi falar. É um livro Agora que lembrei. É um livro que ele... O que ele fala, né, no livro? Assim, lógico que eu não vou dar spoiler, mas ele fala assim, as pessoas têm dois caminhos. Ou a pessoa perde tudo que ganhou, ou a pessoa morre com milhões e milhões e milhões de dinheiro e não usa aquilo para nada. Então, tenta o equilíbrio. Assim, morra com nada viva a sua vida com intensidade, bem, que você tenha condições financeiras no final. Mas, cara, se você conseguir morrer com quase nada, você teve uma boa vida. É verdade. E não é só dinheiro isso. Olha a frase tem uma frase que ele falou que eu achei maravilhosa. Ele fala o seguinte, existe experiência na vida que você só faz na idade certa. Existe experiência na vida que você só faz na idade certa. Correr a maratona de Nova York talvez seja o seu momento. Não vai acontecer outro. Então, aproveita. Mesmo que agora, eu vou gastar um pouco mais do que eu tenho, mas é o momento de fazer isso. Então, eu acho que aprendi sobre os momentos. É saber usar o momento certo, né? Na última noite dessa viagem, eu e meu filho, a gente foi num restaurante... A gente estava cansado da comida nórdica, que não é boa. A gente foi num restaurante argentino comer carne. E ao nosso lado tinha um casal de mexicanos que moram nos Estados Unidos e tem, com certeza, mais de 65 o casal. E a gente bateu papo a noite inteira com esse casal, eu e meu filho. Adoramos, né, colocar o espanhol em dia. O dele melhor que o meu, porque toda hora que eu não conseguia conjugar o verbo, eu falava, eu não estou conseguindo conjugar o verbo. Eles falam, fala em português. E eles falaram exatamente isso. Eles falaram, olha, a gente sabe que a partir de agora, não é todo lugar do mundo que a gente vai poder ir. Então, alguns lugares mais distantes ou mais complexos, a gente está indo agora. Porque já a gente não vai conseguir. Só que uma coisa que chamou muito a minha atenção, muito. E eu falei para o meu marido que não foi com a gente, eu falei, amor, eu cruzei com muitos grupos de idosos. E assim, sem brincadeira, tinha pessoas, Bona, andando totalmente tortos, com bengala, mas assim, encarando ônibus, navio, trem, avião. Mas assim, encontrei com grupos e grupos e grupos de idosos. Claro que todos pareciam muito já europeus, então a viagem não é tão longa, né, para chegar no destino e depois continuar os passeios. Mas assim, claro que você falando me lembrando desse casal mexicano. Olha, tem uma hora que a gente não vai conseguir fazer algumas viagens. Serão outras. Então eles falaram assim, a gente conhece muito menos os Estados Unidos e muito menos o México do que deveria. Por quê? Porque a gente sabe que no final da vida vai estar mais perto. Então, no final da vida, a gente vai curtir o que está mais perto. Por hora, vou curtir o que está longe. Né? E eu adorei conhecer esse casal, um casal maravilhoso, incrível. O meu filho é o que ficou com o contato. Meu filho pediu o contato. Porque ele falou, eu vou visitar vocês em Los Angeles. Eu não fiquei com o contato do meu filho, mas eu vou pegar contato e mandar este corte para o casal. Belo casal, belo casal. Mas o livro é esse, Morra com Nada, indico. Eu demorei para pegar ele com o título, mas ele mudou muito assim, a minha visão de vida. Acho que meu marido comentou. Ele não me contou o nome do título, mas me contou o tema. O tema. Muito bom. Meu marido lê muito. Acredita que é a última pergunta? Depois eu vou ter uma para você, tá? Eu sou um podcast, eu também tenho que perguntar. Não vim aqui, eu vou quebrar o protocolo, mas faz a sua e depois eu faço a minha. Vai. Bem, a minha, na verdade, é assim. Se você tivesse um outdoor na estrada ou na avenida que você mais gosta de passar, seu. O que vai estar escrito lá com o seu nome assinado? Eu vou repassar uma mensagem que eu escuto desde que eu sou criança, que é do meu pai, assim. Meu pai ele fala uma frase que é assim, Mia, devagar e sempre. Assim, até hoje, até me arrepia, assim. Até hoje, quando eu vou para minha cidade e estou vindo embora, ele fala devagar e sempre na estrada. Quando eu comecei o podcast, cara, devagar e sempre no podcast. Para mim, o que é o devagar e sempre? É a constância. Não é a velocidade, não é sobre velocidade, é sobre direção. Então, é uma frase que, para mim, pessoalmente, ela me bate muito, assim, porque lembra do meu pai, mas também que dá uma sensação para mim de calma, faça as coisas com calma,
coerência, consistência, isso né? aí. E no outdoor, eu acho que tem tudo a ver, né? Devagar e sempre, né? Fantástico, Tem tudo a ver com o outdoor, né? Então, é isso. Não sei se você lembra, se em algum momento, com certeza, eu falei na Matrix, de que, para mim, justiça, quando as pessoas falam assim, falta justiça na prática de RH, eu falo, gente, justiça é muito pessoal. Por incrível que pareça, é pessoal. Passa por valores pessoais, se isso é justo ou não, muitas vezes. Agora, se eu sou consistente e coerente nas minhas práticas como liderança, se eu sou consistente e coerente nas minhas práticas como RH, eu estou muito próximo de uma justiça universal. No fundo, o que você fala de devagar e sempre me lembrou, e você também falou com consistência e coerência, muito me lembrou. Se você está na direção certa, tem coerência. E se você faz com consistência, você vai chegar lá de uma forma perene, de uma forma sustentável. Não é um voo com grande queda. Né? Tem colchão, porque foi aos poucos. Né? Eu acho que você vai ver isso, assim. Por exemplo, hoje mesmo, Bia, eu entrei assim na minha lista do podcast e já foram 59 pessoas. Eu falei, já foram 59 pessoas. Eu nem senti isso, né? Porque é isso, é uma coisa devagar, consistente, coerente com o que eu gosto. Legal. Então, vai indo. Então, legal. Eu vou estar em breve lá. Devagar. Vai, lógico que vai. Depois que você voltar da sua... Primeiro é difícil pegar você em algum lugar. O meu é remoto, então isso tem uma vantagem, né? Dá pra fazer de casa. A gente vai conseguir rapidinho. Você não para quieta. Mas você ia fazer uma pergunta? Lógico que eu vou fazer uma pergunta agora. Vou quebrar aqui o... Você é o primeiro convidado que vai quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo. Uma amiga minha usava a seguinte frase. Amiga minha, tá, gente? Amiga minha aqui. Felicidade é igual... Satisfação menos expectativa. Não, realidade menos expectativa. Felicidade é igual... Realidade menos expectativa. Cara, eu nunca esqueci essa frase que você usou para mim. Felicidade é igual... realidade menos expectativa. A minha pergunta para você é... como é que se concilia essa equação da realidade e da expectativa? Como é que você não tem muita expectativa? Como é que você molda a sua realidade? Como é que você faz essa equação para, no final, aparecer felicidade? Então, eu, de fato, trabalho sempre na expectativa, né? Tentando gerenciar comigo mesma. Porque, no fundo, a gente vai alimentando internamente, nossa mente vai lá, né? Falando assim, não, né? Então, por exemplo, vamos falar de Nova York, né? Boa. Porque eu fiquei brincando com ele, né? Como você não reduziu seu tempo para ganhar o seu nome no New York Times? E aí, agora que eu vou começar o ciclo e eu estou vendo quão difícil é o ciclo, né? Porque é isso, maratona é sobre o ciclo, não é sobre a maratona. Porque assim, se eu quiser fazer a maratona hoje, eu faço. Vou sair ferrada dela, mas vou fazer. Certo? Certo. Pelo meu background, eu vou conseguir fazer. Só que não vou sair feliz, contente, maravilhosa e sem dor. Vou sair toda ferrada. E o ciclo vai me preparar para que seja muito mais leve. Só que o ciclo é muito pesado. E eu não tinha ideia do quão pesado era. Então, o que acontece? Agora que eu conheço, eu estou controlando a expectativa. Porque eu não sou uma pessoa veloz, nunca fui e não quero ser. Até que eu brinco, porque quando eu sou veloz vai ficando toda a minha pouca gordura, não, tem bastante ainda. Mas vai ficando no caminho, vou chegar no final um palitinho, eu não quero. Né? Eu gosto de ter perna, eu gosto de ter braço, não quero chegar lá zerada. Então, eu acho que controlar a expectativa é fundamental. Então, hoje, para mim, em relação a Nova York, a expectativa não tem nenhum tempo envolvido, porque para mim tempo não é uma variável, para mim é a linha de chegada variável. Né? Então, acho que controlando muito essa expectativa e colocando o objetivo realista, que no meu caso é completar. E por isso que eu escolhi Nova York, porque Nova York não fecha até o último completar. Diferente de Berlim, que fecha, diferente de outras que fecham. Né? Então, de fato, acho que é sempre controlando a expectativa, Bona. E é um exercício só seu com você mesmo. É interno, é silencioso, na verdade pode ser muito ruidoso. Mas é um exercício de você com você mesmo, controle de expectativa. E quando eu estou na liderança, quando eu estou com pessoas, é buscar controlar sempre a expectativa do liderado, do time, do par, do chefe. Porque quando a gente sobe a expectativa, cara, a chance de dar ruim é grande. Porque do outro lado, a pessoa alimenta, a partir do que você falou, aí a pessoa vai somando bloquinhos. E aí vai ficando um muro gigante que fica mais difícil de eu pular. Fica mais difícil de eu alcançar aquela marca. Né? Então, eu acho que é sempre controle de expectativa. É com o marido, é com o filho, é com um amigo, é com o par, é com o chefe, é com todo mundo.
E no caso agora, por exemplo, o CHRO as a Service, né? Hoje eu estava conversando com a Roberta Alvares, que já esteve aqui. Ela também é CHRO as a Service. E você, né, conhece o Toya, conhece a turma da OpenTal. A gente não contrata horas. A gente contrata valor agregado. E aí, mas o que é valor agregado? Como é que você gerencia essa expectativa, né? Então, é um exercício cada vez mais amplo que eu tenho que fazer também, porque quando você não entrega horas, né? E hoje eu não... Tem empresas que eu não vou o mês inteiro. E eles estão me pagando um FII mensal para eu entregar coisas de RH, entregar temas de RH, entregar orientações e tudo mais, mas não necessariamente eu vou estar fisicamente na empresa nenhum dia do mês. E aí? Como que ele percebe esse valor, né? Então, tem a gestão de expectativa. 2, a prestação, a exposição do que você tem feito. Que esse é um outro perigo. Quanto que as pessoas acham que está todo mundo vendo. Gente, é igual RH. E é um caso legal da Inmetrics. Não sei se você lembra, a gente dava frutas às segundas-feiras. Sim. E aí, um dia veio o Felipe, que era da turma das 3 da tarde, do turno das 3, né, esqueci o nome daquela área, do NOC, que é um corredor. E agora está pedalando também o Felipe. E é um corredor bom, não é nível amador, é nível quase profissional. E o Felipe veio e falou, olha, desculpa, né, te abordar. E foi por causa da corrida que ele me abordou. Imagina, abordar a diretora de RH diretamente. Por quê? Ele já tinha falado para várias pessoas, não sei exatamente quem, mas não tínhamos resolvido. Sim. E ele falou, olha, né, dado que a gente está conversando sempre de corrida e tal, olha, eu queria te dizer... Poxa, será que não dá para guardar as frutas para o turno das 3? Eu falei, como assim? Eu falei, a gente compra fruta para vocês. Ele falou, então, mas quando a gente chega já não tem mais. Por quê? Porque ficava lá disponível as frutas deles, o pessoal comia. Era só eu guardar na geladeira separado para eles. Era só isso. Para as 3 da tarde eu entregar para a turma dos 3. E todo mundo achava que o RH estava vendo. Gente, o RH não estava vendo. O RH não sabia. Então, o óbvio precisa ser dito. Se você está vendo uma coisa, se algo não está acontecendo, fale para quem pode resolver. Cara, eu resolvi no dia seguinte. No mesmo dia estava resolvido. Na próxima segunda-feira eles tinham fruta. Mas assim, né, nesse sentido de realidade e expectativa, para nós, RH, a gente comprava para todo mundo. Para nós, eles estavam recebendo frutos. E eles não estavam. É muito bom. Muito legal te ouvir. E eu queria só complementar uma coisa que você falou, assim, também que eu escuto muito. O RH, a diretoria... a empresa. Cara, não existe isso. São pessoas. Então, procure pessoas para falar sobre as suas expectativas. É isso. Né? Mas esse foi o podcast Batendo o Ponto com Bia Nóbrega. É isso. Esse foi o podcast Batendo Ponto com Guilherme Bonarotti, o famoso Bona. Obrigado. Bona, obrigada por estar aqui com a gente. Quer dar um recado final? Cara, eu queria, de novo, te agradecer. O jeito que você faz é muito leve e pelo convite do podcast. Quero te agradecer por abrir minha cabeça há uns anos atrás dessa coisa de... A gente fala muito, né? A gente tem que ter exemplos das coisas. Acho que você foi um exemplo real que eu vi acontecer. De, olha, realmente isso aqui acontece, né? Então, eu queria te agradecer por isso. E mandar um abraço para quem está ouvindo a gente, para seguir o podcast Pílulas de Conhecimento também. Semanalmente aí estamos sempre com convidado e com uma convidada. Logo, logo teremos Bia. Logo, logo. E sucesso na sua maratona de Nova York. Obrigada. Controle a expectativa. Sim, para cruzar a linha de chegada feliz. Porque eu lembro, só para comentar, né? A Bia comentou, não, mas você nem ficou... Porque, só para explicar, né? Quem faz abaixo de 5 horas, sai no New York Times o nome, né? O nome, é. O problema é conseguir comprar o jornal no dia seguinte. Mas olha que bacana. É impossível achar o jornal. Olha que bacana, eu nem sabia que tinha isso. Olha, lembra da expectativa? Cara, quando eu não sabia, eu nem gerei expectativa nenhuma. Sabe por que eu fiquei nervosa? Porque ele me contou que parou para receber massagem na prova. Ele esticou a perninha pro pessoal massagear. Eu falei, Bona, como assim, cara? Por 4, 5 minutos, né? Faltou. E eu falei, cara, seu nome ia ser no New York Times. Ele, nem sabia. Você sabia. É porque meu marido saiu no New York Times e está lá até hoje guardado dele, né? Sim. E assim, aí eu criei essa expectativa, aí eu falei, cara, não, eu só quero cruzar a linha de chegada. Porque eu fiz 32 agora no Ushuaia, montanha, 8 horas quase, né? E é outra história. Montanha você dobra o tempo e tá tudo bem. Mas cheguei linda, maravilhosa, correndo no final, porque já era rua de novo, né? Mas assim, de fato, para mim, o Ushuaia foi muito isso, assim, eu só queria provar se eu era capaz de ficar, porque no fundo é isso. Como eu fiz em 8 horas, o máximo era 8 horas e 30, eu fiquei muito na montanha, muito na floresta, sozinha.
E eu queria lidar com este medo de estar sozinha num lugar desconhecido. E foi muito... E com a distância também de 32 e a altimetria de 1.500 quase, eu acho. Ou mais. Então, e aí o que acontece? Acho que para mim foi porque o que acontece? O grupo que estava me esperando, naquele dia só eu corria do grupo. Todo mundo corria no dia seguinte 52. Então, tava o dia inteiro eles ficaram me esperando. E eles acharam que era 8 horas o meu limite. E o desespero deles era de eu não poder cruzar a linha de chegada. Só que nenhum deles sabia que era 8h30. E eu, sinceramente, depois de um momento que um menino passou por mim e falou, cara, você não vai chegar? Aí eu falei, não vou olhar mais para o relógio. E eu só vou. Quando eu estiver num lugar seguro, eu corro mais rápido. Enquanto eu não estiver num lugar seguro, que era minimamente era descida já, né? Quando eu estivesse num lugar mais ou menos não tão íngreme, eu falei, aí eu corro e tá tudo bem, não vou me desesperar. E foi isso, assim, né? Eu falei assim, cara, eu vou chegar. Ponto. Se eu não cruzar a linha de chegada, tá tudo bem. Mas eu vou chegar durante o dia, as pessoas vão me ver, as pessoas vão estar me esperando, tá tudo certo. E fui, e deu certo. Né? Ainda assim, se fosse 8 horas, eu cheguei faltando um segundo, eu acho, para 8 horas, mas era 8h30. Então, assim, é muito louco, né? É muito louco. Divaguei aqui. Se quiser, produtor, corte. E a gente fecha. Muito obrigada, Bona. Obrigada. Foi boa maravilhoso. Corrida. Obrigada. Diversão na nossa vida. Valeu. Por quê? Morra. Morra o quê? A palavra, o livro? Ah, desculpa. Morra com nada. É isso aí. Morra com nada. Ou quase nada. E é fato, meu filho fala, mãe, cara, relaxa. Não precisa. E nessa viagem eu falei, tá bom, então eu vou gastar tudo. Ele, não, mãe, também não precisa gastar tudo. Deixa um pouquinho para minha segurança. É isso. Valeu. Valeu. Obrigado, Bia.